Vou chamar a julgamento o terceiro processo que tem preferência, é o processo da doutora Vera Regina, é o processo 2019-0037-3934. Doutor André Mendes de Souza, senhor André vai fazer, nós estamos só aguardando a doutora Vera voltar, mas Vossa Excelência pode... O senhor é advogado? Não, né? O senhor é interessado, né? Sou parte interessada, secretário escolar. Ok. Depois eu vou ao banheiro. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu preparei um texto, vou ler aqui e de repente lembro de mais Mas alguma Vossa Você Excelência... não quer que eu faça o relatório? Vossa Excelência dispensa o relatório? Muito Sim, obrigado. dispenso. Então a palavra está com o senhor tem 15 minutos. Sim. Boa tarde, senhores procuradores, conselheiros do Ministério Público. Nós, secretários escolares, estamos reivindicando para que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação façam a capacitação que precisamos para avançar os níveis inicial, intermediário e avançado na nossa carreira. Gostaria de começar dizendo que, muitas vezes, a capacitação é entendida apenas como um benefício ou vantagem, mas não é assim, não é verdade. A capacitação do servidor é importante para o serviço público. A própria Secretaria Municipal de Educação oferece capacitação para os servidores. Quando oferece a capacitação, a Prefeitura está garantindo o direito ao acesso à educação. Acontece que, para o nosso caso específico, a capacitação que estamos aguardando determina o pagamento de uma gratificação. Pela lei do nosso cargo, nós temos 18 atribuições específicas e 6 atribuições genéricas. E analisando cada uma das atribuições, nós podemos compreender qual a importância do secretário escolar para o acesso ao direito à educação. Não é apenas a direção da escola que precisa do secretário escolar, é toda a escola, comunidade. Os professores precisam, os responsáveis precisam, os alunos. Se ignoramos essa importância, a capacitação será vista apenas como uma política entre governo e servidores, mas não é uma demanda somente classista. A capacitação, na verdade, tem função para a sociedade, serve para garantir o direito ao acesso à educação. Nesse sentido, a falta dos cursos de capacitação atinge diretamente um direito social coletivo. Em abril, quando apresentamos à promotoria a situação inicial na abertura do processo, nós fizemos um texto coletivo, onde explicamos a realidade do nosso cargo em relação à Lei 5.335, mostrando como, pela ausência de diversos direitos, como triênio, difícil acesso, adicional por formação e decreto 17.042, essa gratificação ela representa a maior parte do nosso salário. A remuneração que nós deveríamos receber atualmente está no portal da transparência, disponível para consulta. A falta dos cursos faz com que o servidor receba só 40% do salário, porque os outros 60% são gratificação. A falta dos cursos, desse modo, e da gratificação, mesmo já tendo terminado os prazos estipulados, agride o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, pois representa a maior parte da remuneração e prejudica a sobrevivência do trabalhador. É um direito indisponível. A Lei 5.335 não estabelece diferença de atribuições entre os níveis. Então, imagine a situação do que não fez o curso e recebe a metade do salário para fazer a mesma função. A lei do cargo só foi regulamentada 7 anos depois da sua criação, em 2018. E o decreto de regulamentação também é problemático para nós, porque não estabeleceu prazos para os níveis intermediário e avançado. O decreto coloca apenas um tempo mínimo de serviço para ter direito de fazer a capacitação. Para a maioria dos secretários escolares, esse tempo mínimo já passou. Desde 2016, a maioria já completou 3 anos de tempo mínimo, mas o curso não foi oferecido. O decreto determina um prazo máximo para fazer, não determina um prazo máximo para fazer o intermediário nem o avançado. Na falta de um prazo máximo, não temos perspectiva, pois, como diz o texto, pelo menos 3 anos. Pode ser 3, 4, 5, 6 ou 30 anos sem fazer o curso. No caso do nível inicial, a situação está ainda mais grave, pois existe um prazo máximo. Diz o decreto que após o máximo 3 anos de serviço, deverá ter finalizado o curso inicial.
E isso não aconteceu. O que foi denúncia, foi tema de uma denúncia feita ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apurou o pagamento desigual na gratificação dos secretários escolares, conforme noticiado pelo Jornal Extra, em 7 de agosto desse ano. Apurou que pelo menos 63 secretários escolares ainda não recebem a gratificação inicial, mesmo já tendo completado o prazo estipulado no decreto. Diante da inércia da Prefeitura, esse ano nós tivemos participação em um ato de protocolaço, manifestação com outros servidores do sindicato CEP, onde abrimos dezenas de processos no protocolo da Prefeitura, solicitando o cumprimento da lei e o pagamento da gratificação. Todos os pedidos foram negados, e a justificativa apresentada foi que somente recebemos a gratificação após a aprovação no curso oferecido pela ICME. Essa foi a mesma resposta dada à promoção do Ministério Público nesse processo. Ou seja, a Prefeitura se beneficia da sua própria inércia ao não oferecer o curso para economizar no pagamento da gratificação. A ICME afirmou ainda, nesse processo do Ministério Público, que o município esteve no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e que aguarda a autorização da Comissão de Despesa de Pessoal para iniciar a licitação. Um dos processos abertos pela ICME para a realização dos cursos já passou pela Comissão de Despesa de Pessoal em 2018 e em 2019 já passou 2 vezes, segundo consulta das movimentações no Serviço Informatizado de Consulta Processual. O processo do curso intermediário foi aberto somente em 2019 e ainda não passou pela CODESP, Comissão de Despesa de Pessoal. Ou seja, em 2016, em 2017, em 2018 e em 2019, a comissão sequer foi consultada sobre os impactos orçamentários. E mesmo no caso do curso inicial, que já passou pela CODESP em 2 anos, o curso ainda não foi autorizado. A justificativa feita ao MP é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a oferta dos cursos, qualificação e pagamento da gratificação. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo único, se a despesa pessoal total com pessoal exceder 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido, inciso 1, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Eu acho que é o caso, nós temos a Lei 5.335 e o Decreto 44679. Pelo exposto, o Poder Executivo não está impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de oferecer a capacitação e pagar a gratificação, visto que há uma determinação legal, Decreto 44.679 e Lei 5.335, e também está autorizado a realizar os remanejamentos orçamentários necessários, Lei 5.335. Mesmo que houvesse proibição do pagamento da gratificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo que houvesse, não conseguiríamos entender por que não foi oferecida a capacitação. Isso porque, na Lei de Responsabilidade Fiscal, especifica proibição para outros gastos, como a proibição do pagamento de hora extra, no inciso 5º do artigo 22. Mas esse pagamento tem sido feito em 2019, através do programa Sábado Carioca, onde os profissionais recebem adicional para trabalhar ao final de semana. Se há pagamento de hora extra, concluo que é porque não estamos mais com limite, com a proibição do limite prudencial. Concluímos então o quê? A falta dos cursos atinge diretamente um direito social coletivo. A falta dos cursos agride o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, um direito indisponível. Que não estamos mais com a proibição do limite prudencial. Que se estivéssemos, a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a oferta dos cursos e que o Tribunal de Contas já apurou o pagamento desigual na gratificação dos secretários escolares. Então, eu acredito que está tudo claro. As nossas intenções são que o Ministério Público possa atuar nesse sentido para garantir com a Justiça o pagamento da nossa gratificação ou da melhor forma possível, ou o curso. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor André. Com a palavra a relatora, doutora Vera. Bom, eu vou ler brevemente o relatório para vocês entenderem, tá?
Trata-se de notícia de fato instaurada em 2019 a partir de reunião realizada na Promotoria Oficiante em 8 de abril de 2019, com participação de vereadores, além de integrantes da categoria de secretário escolar, sobre a inércia do município do Rio de Janeiro em realizar cursos de capacitação de secretário escolar, conforme previsto no artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 5.335. Visando obter informações complementares junto à municipalidade, diante do teor dos fatos noticiados, a promotoria oficiante cuidou de tratar a notícia de fato na forma de expediente administrativo. Só um instante que eu vou trocar meu óculos, está muito ruim para eu ler. Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro esclareceu que a notícia versa sobre o percebimento do pagamento correspondente à gratificação por desempenho no cargo técnico aos ocupantes do cargo efetivo de secretário escolar do município. Contudo, tal reivindicação ao acesso a esta gratificação estaria condicionada à prévia aprovação em curso de capacitação oferecida pela mencionada pasta. Ademais, sustentou que o oferecimento deste curso de capacitação esbarra no limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que impactariam no orçamento municipal e na rubrica Despesa Total com Pessoal, cujo limite havia sido extrapolado no exercício de 2018. Por fim, argumentou que a pasta vem adotando iniciativas para a realização do curso de capacitação por meio dos processos administrativos tem aqui os 2 números por extenso, porém estes dependem da prévia aprovação da Comissão de Programa e Controle da Despesa, órgão responsável pela autorização de compromisso financeiro que impacte em dotação orçamentária. Promoção ministerial exarada pelo ilustre promotor de justiça, Dr. Marcos Moraes Fagundes, indeferindo de plana representação por entender que 1. Tratar a notícia de tema eminentemente classista, disponível e distante da esfera de atribuição do parquê. 2. Que já houve instauração de processos administrativos no sentido da realização dos cursos de capacitação para secretário escolar, conforme requerido inicialmente. Pedido de reconsideração formulado, demonstrando seu inconformismo com a decisão prolatada, sendo alegado que não tratar a presente notícia apenas de demanda classista, uma vez que também se insere em condições de qualidade da educação e que os processos administrativos instaurados ainda encontram-se em trâmite, não havendo decisão acerca da efetiva realização dos cursos de capacitação. O relatório passa a decidir. Analisando os autos, tendo a acompanhar o nobre promotor de justiça oficiante no sentido de votar pelo desprovimento do recurso. Conforme se depreende do procedimento instaurado, a notícia trata do não oferecimento pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro dos cursos de capacitação à categoria funcional de secretário escolar, visando percepção de gratificação por desempenho que incidirá sobre os vencimentos dos ocupantes dos mencionados cargos. Distante, portanto, da atribuição das promotorias de justiça de tutela coletiva do direito à educação, por se tratar de direito individual homogêneo disponível, vantagens pecuniárias defensáveis por associações e sindicatos constituídos com esta finalidade. Insta a destacar ainda que as funções exercidas pela categoria funcional de secretário escolar têm atribuição específica na gestão escolar em seus aspectos administrativos, portanto, havendo limitada ou moderada ingerência às garantias legais ao direito à educação, função primordial de defesa deste órgão ministerial. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da promoção de indeferimento de plano. Muito obrigado, doutora Vera. Doutor Galdino. Vou aqui pensar em voz alta. Não vou falar alto, mas vou pensar em voz alta. Eu concordo que não é um assunto de educação, mas o que eu vejo nessa situação é uma clara violação da lei que pode caracterizar até uma improbidade da prefeitura. Por quê? Porque ela deixa de realizar os cursos com a alegação de que o curso impacta em aumento do
vencimento. Só que uma coisa é a realização do curso, a outra coisa é a implementação do pagamento. Se pela lei de responsabilidade fiscal não pode fazer o pagamento, é uma coisa, mas isso não impede a realização do curso. Porque o que ela está fazendo? Ela está deixando de realizar o curso para não pagar e para não cumprir a lei. Porque ela pode fazer o curso, reconhece o direito do servidor, mas começa a pagar quando puder, e aí, claro, pagamento retroativo. Mas tem um processo administrativo. O problema é, tem o processo administrativo que eles não dão andamento. Então, isso é uma coisa que eu acho que caracteriza uma improbidade, não seguir uma promotoria de educação. Na cidadania, sim. Aí eu faria uma sugestão à doutora Vera, fazer extração de peças, tá? Encaminhando para uma das promotorias da cidadania para verificar a prática de improbidade por descumprimento de lei. Porque eles não estão, porque isso é prática nas prefeituras, não cumprir a lei para não assegurar o direito do servidor. Mas cabe o sindicato propor ação coletiva de implementação dos direitos, direito classista. Mas tudo bem. Eu faria essa sugestão. Extração de peças, claro, concordo com o arquivamento, que não é matéria de educação direta, mas uma extração de peças para verificar se não está havendo prática de ato de improbidade por parte do gestor municipal. Doutora Vera, vai acolher essa proposta ou mantém seu voto original? Mantém seu voto original. Vossa Excelência, então, vota nesse sentido. Dá desprovimento, mas com extração de peças. Ok. Doutora Eu Viviane. acompanho o excelentíssimo conselheiro Galdino. Galdino, né? Para extração de cópias também. Ok. Doutor Denis. Sim, eu também vou acompanhar o Galdino, porque aí o objeto da investigação vai se restringir, e a prefeitura vai se defender nos termos da lei, do não cumprimento da legislação. Não é se vai implementar isso ou aquilo, você não está cumprindo por quê? Aí ela vem com as teses, que é reserva do possível, o que for, né? Mas vai se restringir essa questão, porque a questão patrimonial de pensão, questão individual ali. Então, Vossa Excelência está acompanhando eu estou acompanhando. Não é propriamente a divergência, mas o acréscimo. Sim, o acréscimo, exato. Do doutor Galdino, que não precisa nem de voto pelo novo. É só a gente acrescentar na ata aqui. Com a devida vênia da colega Vera. Eu vou acompanhar o doutor Galdino, até porque, pelas peças que eu li aqui, tanto dos vereadores e também da sustentação que eu ouvi, ficou nítido, é legítimo, ficou nítido que também há uma disputa pelo recebimento da gratificação. Claro, isso é natural, né? Até porque a lei prevê. Agora, eu acho que tem tudo a ver com a educação, tudo bem, na origem, por isso que o senhor pensou alto, mas eu acho que isso não pode parar. Isso não pode parar, então por isso que eu acompanho na extração de peças. Doutora Corregedora. Acompanho a divergência, a não divergência. Acompanha o doutor Galdino, né? Doutora Ana. Com a devida vênia, querida Verinha, mas acho assim, acho que a nossa atuação tem que ser lá no início da política pública, né? Então, se a gente começa a deixar, depois a gente fica no repressivo, agora, sem prejuízo das ações que as entidades classistas têm que entrar. Não dá para parar e esperar, né? O que é feito aqui é feito com outro recorte, é feito com recorte na improbidade pela não efetivação do que está estabelecido na lei. Mas o que vocês têm direito, as entidades classistas têm de perquirir, têm de fazer. A gente não vai atuar nesse viés. Né? Como foi na votação anterior. É preciso que se entenda, porque às vezes a pessoa diz assim, não, vou perquirir. Sim, o Ministério Público vai perquirir o que ele tutela, né? O que é encabido, o que cabe a ele por força constitucional. Mas os direitos que são para serem perquiridos por entidade classista, as entidades vão ter que perquirir. Tá? Então, Vossa Excelência acompanha o doutor Galdino, né? Eu vou acompanhar a doutora Vera e digo aqui por quê. Porque eu acho que isso é uma questão classista, que as entidades classistas é que devem defender. O Ministério Público não tem legitimidade para essa defesa e nós não devemos investigar desvio ou descumprimento de lei que prejudica o funcionário público.
O funcionário público tem que entrar com a ação, inclusive em Petrópolis, os funcionários públicos entraram com a ação e estão ganhando a ação exatamente em situações idênticas a essa no Tribunal de Justiça. É o mesmo caso do doutor Antônio Carlos Mesquita, que a gente julgou aqui, que era desvio de função, também é uma questão classista que tem que ser resolvida por mandado de segurança, no caso da moça, porque era individual. Então, a questão ali era de desvio de função. Então, eu vou acompanhar a doutora Vera, porque acho que o voto dela está perfeito. O resultado do julgamento é o desprovimento do recurso com extração de peças ao promotor de justiça de improbidade para apurar eventual dolo no descumprimento da lei. Tá certo? Tá bom assim? No descumprimento da lei que prevê o direito classista. Pegou aí? Então, esse é o resultado do julgamento. Acabou, gente. Acabaram as preferências. Agora nós vamos começar a pauta do colegiado e depois vamos para a pauta das turmas.